vocês estejam bem e que breve nós possamos estar junto aqui, né, com o nosso calor humano, tá bom? Então vamos lá. Hoje na nossa aula de história nós vamos falar um pouquinho sobre as famílias de ontem e as famílias de hoje. A gente vai entender um pouquinho quais são essas diferenças, tá bom? Então vamos lá. A gente entra aqui no conceito de família. O que é família, né? Então assim, quando a gente fala de família, o que a gente vem à mente, né? Então a gente trouxe aqui um conceito. É um conjunto de pessoas que possuem um grau de parentesco ou afetivo entre si e vivem na mesma casa formando um lar. As famílias de antigamente, a gente pode dizer que eram formadas, né, por pai, mãe e filhos. Hoje essa constituição mudou um pouquinho, né? Mas deixa de ser família de forma alguma. Hoje a gente pode dizer que as famílias de hoje geralmente podem ter só a mãe e os filhos, né? Por algum motivo esse papai não está, né, nessa família constituindo, mas não quer dizer que não seja a sua família, né? Podemos ter também uma família constituída pelo pai e os filhos, né? Por algum motivo a mãe não está, mas deixou de ser sua família de forma alguma, tá bom? Tem crianças também que vivem com seus avós, ali é a família dele. O que a gente tem que ter em mente, né? Que família é a nossa base, é ali onde nós vamos aprender os nossos primeiros conceitos familiares, né? Onde nós vamos aprender os valores sociais, né? Vamos aprender os nossos direitos, os nossos deveres, né? A nossa família é a nossa base, independentemente da constituição que seja a sua família, né? Então, o que nós temos que ter em mente? A função da nossa família é o quê? É nos transmitir amor, carinho, afeto, conceitos para a nossa vida que nós vamos levar para nossas outras gerações, tá bom? Pode passar. Aí a gente entra aqui na memória histórica. O que é a memória histórica, né? Para que ela serve, né? Então a gente trouxe um conceitozinho básico para vocês. A memória histórica, ela parte das construções referenciais de passado e de presente. O que ela faz? Ela permite observar as diferentes perspectivas dos grupos sociais, culturais, ou seja, o registro das histórias da família em diferentes lugares e épocas. Por que a memória histórica é importante? Porque ela vai nos trazer memórias em que às vezes a gente não lembra, a gente participou, mas não lembra, né? Ela vai te trazer conceitos aí que às vezes você não lembra. Por exemplo, quando você era um bebezinho, casamento dos seus pais, um avô, uma avó que às vezes você não chegou a conhecer. Então as memórias históricas, elas servem para isso. Elas vão nos trazer memória de um fato que você não recorda, tá bom? E aí a gente vai trazer alguns exemplos aqui para vocês. Por exemplo, a gente tem as filmagens. Por que as filmagens são importantes? Porque ali serão registrados fatos em que às vezes você participou e não lembra. Um fato, por exemplo, seu nascimento, quando você era um bebezinho, né? Os seus pais quando eram crianças, adolescentes, um avô e uma avó que você não conheceu. Então ali vai ficar registrada essa memória histórica. E quando você for assistir, você vai lembrar de fatos que você não lembra. Então a filmagem é importante para isso. Aí a gente traz os documentos históricos. Por que os documentos são importantes? Porque eles vão nos trazer fatos da nossa história, né? Lembra lá quando nós estudamos os documentos históricos? Então ele falava muito sobre isso. Então os documentos históricos, eles trazem pra gente, por exemplo, quais são os tipos que nós estudamos lá, lembra? Nós estudamos cartas, jornais, livros. Tudo isso deixa registrado, escrito, para que a gente possa conhecer um pouquinho do nosso passado, né? E aí a gente entra com álbum de fotografias. Por que as fotografias são tão importantes? Antigamente, as famílias de antigamente, elas não tinham esse recurso que nós temos hoje, né? Porque era tudo mais difícil, não tinha a tecnologia que tem hoje. Hoje, tudo a gente registra, tudo a gente tira foto, porque nós temos equipamentos bem modernos. Máquinas fotográficas, celulares, né? E hoje a gente consegue deixar registrado muito através de fotos. Uma coisa que antigamente não tinha muito devido a não ter essa facilidade que nós temos hoje. Pode passar. Aqui a tia trouxe duas fotos para vocês verem a diferença. A gente vai ver algumas características da família de ontem para a família de hoje, tá? Então, por exemplo, nessa primeira foto, o que a gente consegue observar? Eu quero que vocês pensem bem aí, observem quais as diferenças nós podemos ver nessas duas fotos. Então, por exemplo, na primeira foto, a gente consegue ver o quê? Que ela é preto e
branco. E na segunda foto, nós conseguimos ver uma foto bem colorida, né? Por que a foto era preto e branco? Porque naquela época não se tinha a modernidade que tem hoje. As máquinas não tinham esses recursos que tem hoje. Então todas as fotos de antigamente eram tiradas, elas eram preto e branco, né? Então essa é uma característica que a gente consegue observar. Outra característica que a gente consegue observar olhando essas duas fotos são a numerosidade. Então a gente consegue ver o quê? Uma família numerosa, né? Então antigamente as famílias eram muito numerosas. Não quer dizer que hoje ainda não exista, né? Mas a gente quase não consegue ver mais. Hoje em dia as famílias são mais, no máximo 3 filhos, né? Família geralmente 1 filho, 2, no máximo 3. E antigamente não, as famílias eram bem numerosas. Por essa foto a gente consegue perceber isso, né? Outra coisa característica que a gente consegue ver é que antigamente as fotos eram tiradas mais assim, o pai e a mãe sentadinhos e todos os filhos ao redor. Então as fotos eram quase todas tiradas assim, até porque não tinha esse recurso. E hoje não. Hoje a gente consegue ver, olhando essa foto, que as fotos podem ser tiradas de vários tipos, né? Várias posições, em vários lugares, que antigamente a gente não conseguia perceber isso, né? A vestimenta também era, né, bem diferente das vestimentas de hoje, a gente consegue perceber isso também. E é o que a gente falou no começo, a Constituição, que as famílias antigamente eram assim, pai e mãe, né? Hoje não, a gente já tem essa mudança, né, de família, de constituição de família, mas que não deixa de ser uma família, tá? Por não estar pai e mãe presentes. Até porque muitas vezes a gente tem crianças também que foram adotadas, mas isso deixa de ser uma família? Eles deixam de ser os seus pais? Não deixam, por quê? O importante é o que a sua família representa para você, o que ela traz de positivo, os ensinamentos que ela vai te dar, o carinho, né? Todo o seu processo de evolução da sua vida. Então, a sua família é a sua base. E o que a gente tem que ter em mente, galerinha? A gente sempre pedir a Pai do Céu, né? Que o quê? Seja a base da nossa família, né? Que Ele abençoe a nossa família, independentemente da constituição que seja a sua família. Mas aquela vai ser a sua família, quem está te transmitindo todos os conhecimentos que você precisa para a sua vida, tá bom? Pode passar. E aí a gente entra na árvore genealógica, né? O que é essa árvore genealógica? Então ela é uma representação gráfica que serve para mostrar as ligações das famílias. Então uma árvore genealógica, o que ela vai trazer para você? Ela vai te trazer os seus antepassados, né? Uma árvore genealógica você pode ser constituída por você, pelos seus irmãos, pelos seus pais, pelos seus avós, paternos e maternos. Tia, mas a minha árvore genealógica vai parar aí? De jeito nenhum. Com a ajuda da mamãe, do papai, do vovô e da vovó, a sua árvore genealógica pode ficar muito maior, porque aí você pode conhecer quem foram os seus antepassados. Então, a árvore genealógica, ela traz isso pra gente, para você poder ver as ligações da sua família, quem pertence a quem, tá bom? Então, a árvore genealógica, ela traz isso pra gente, tá bom, galerinha? E aí, a gente chega no final de mais uma aula. Espero que vocês tenham gostado e que possa contribuir aí para os estudos de vocês. A tia trouxe aqui uma mensagem para vocês, que uma família feliz é um refúgio que prevalece de pé, mesmo quando as maiores tempestades passam pelas nossas vidas, tá bom? E aí a tia trouxe um linkzinho do YouTube, que é o Mundo da Bita, que traz um vídeo muito legal sobre a família, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. E aí, vai ficar para vocês fazerem em casa, tá bom? Aí uma atividade do livro de história das páginas 116 à página 120, tá bom? Um beijo no coração de vocês, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.